Se você está pensando em começar a fazer day trade ou quer só conhecer um pouquinho mais dessa forma de operar, fique até o fim desse vídeo, porque eu vou falar sobre algumas vantagens e desvantagens do day trade e também sobre alguns estudos que é importante que você tenha conhecimento deles antes de entrar nesse universo do day trade. Se você se interessa por esse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e também ativa o sininho para que o YouTube te lembre todas as vezes que sair um vídeo novo. Eu sou Israel e esse é o canal Rael Invest. Não é muito difícil entender o que é o day trade. O difícil mesmo é você conseguir se tornar um especialista nisso. Day trade é quando você compra uma ação para vender ela no mesmo dia ou quando você vende para poder comprar ela no mesmo dia. E tudo isso ainda pode ser feito sem que você tenha nenhum dinheiro na sua conta da corretora. Mas como assim vender uma ação para depois comprar, você conseguir comprar sem ter dinheiro? Como isso exatamente funciona? Parece difícil, mas não é, e eu vou explicar. A Bolsa de Valores é um dos únicos lugares onde você consegue vender algo que nem é seu. E isso é popularmente conhecido como entrar vendido. Entrar vendido é quando você aposta na queda das ações, quando você consegue ganhar dinheiro com a desvalorização de uma ação. E isso acontece porque você consegue alugar as ações de outros investidores e você pode vender essas ações alugadas. Assim, se você conseguir vender a ação por um preço e comprar depois por um preço menor, essa diferença entre o valor que você vendeu para o valor que você comprou é o seu lucro ou o seu prejuízo. E aí você pode se perguntar, mas como a corretora deixa que você venda uma ação que não é sua? E se ao invés do valor dessa ação cair, ele subir, você vai ter prejuízo? E como você faz para poder quitar, para poder pagar esse prejuízo, já que você não tem dinheiro na sua conta? E é aí que entram as garantias. A corretora, ela aceita outras ações ou até mesmo títulos públicos como garantia de que você vai ter algo para dar em troca caso você tenha prejuízo. Então, dessa forma, você consegue operar mesmo sem ter dinheiro na conta da corretora. A outra forma de você conseguir ganhar dinheiro fazendo day trade é quando você aposta na alta das ações. Então, você compra determinada ação esperando que ela se valorize e naquele mesmo dia você ainda venda aquela ação conseguindo algum lucro. E novamente você consegue fazer isso utilizando garantias. E isso é conhecido como alavancagem. Você consegue investir um valor muito superior ao valor que você tem em conta, desde que a quantidade de ações de outras empresas ou de títulos públicos que você tenha sejam aceitos pela corretora. Então isso varia de corretora para corretora. Caso você queira fazer esse tipo de operação, é bom que você entre em contato com a corretora para saber quanto você precisa de garantias e quanto ela vai liberar de investimento para você. E aí você pode se perguntar, mas será que de fato dá para ganhar dinheiro com day trade? E a resposta é sim, definitivamente é possível ganhar dinheiro com day trade, tem muita gente que consegue fazer isso. Ou melhor, tem algumas pessoas que conseguem fazer isso. Porque se você me perguntar se você vai conseguir ganhar dinheiro com day trade, a resposta é muito provavelmente não. Porque as estatísticas estão contra você. Tem um artigo publicado pela FGV em julho de 2020. E nesse artigo eles avaliaram 98.378 pessoas que começaram a fazer day trade em ações entre 2013 e 2016 e operaram até 2018. E dessas 98.378 pessoas, apenas 127 conseguiram ter um lucro médio diário acima de R$100 por 300 pregões. Ou seja, a grande parte das pessoas perderam dinheiro e desistiram no meio do caminho. Essas 127 pessoas,
dá mais ou menos 0,1% das pessoas que começaram a investir lá entre 2013 e 2016. Então eu volto a repetir, dá para ganhar dinheiro sim com day trade, mas definitivamente não é algo fácil. E não foi apenas esse estudo publicado pela FGV, eles têm estudos semelhantes com operações em outros mercados que demonstram que a maioria das pessoas que fazem day trade tem prejuízo. O outro estudo que eu vou mostrar aqui, ele foi publicado em junho de 2020, também pela FGV. E nesse estudo eles analisaram 19.646 pessoas que começaram a fazer day trade no mercado de contratos futuros. E esse artigo mostra que de todas essas pessoas, 1.111 fizeram day trade em um dia só, 9.978 pessoas fizeram day trade de 2 a 50 dias, e quanto mais tempo se passava, mais pessoas desistiam de fazer day trade. E no final de 300 dias, sobraram apenas 1.551 pessoas. Então a gente já consegue ver aqui que não é algo fácil e que as pessoas tendem a ir desistindo quando elas vão tendo prejuízos constantes. E eles observaram também nesse artigo que dessas 1.551 pessoas, apenas 8 tiveram um lucro bruto médio superior a R$ 160 por dia. E nesse momento talvez você até pense, bom, R$ 160 por dia não é algo tão ruim assim, mas nós estamos falando de apenas 8 pessoas das mais de 19 mil que começaram a fazer o day trade naquele mesmo período. E se você for colocar na ponta do lápis, R$ 160 por dia com a pessoa trabalhando de segunda a sexta, dá exatamente R$ 3.520 no mês, o que não é um salário astronômico para sustentar a vida de luxo que algumas pessoas pregam que tem fazendo day trade. Mas calma que não tem só um lado ruim, eu vou falar algumas vantagens que algumas pessoas que operam nesse tipo de mercado citam, como por exemplo a possibilidade de fazer operações curtas e conseguir ter lucro sem que você precise deixar seu dinheiro investido naquela ação por 1 ano, 2, 10 anos. Então, em um período muito curto, de apenas um dia, nesse caso, já é possível conseguir ter lucro, o que é uma vantagem se a gente olhar por esse lado. Outra vantagem é você se livrar daqueles investimentos naquele mesmo dia e não correr o risco de sofrer com os gaps. E esses gaps, eles nada mais são do que a diferença do valor da ação quando o mercado fecha para quando o mercado abre no dia seguinte. Por exemplo, vamos supor que você tenha pagado R$10 em uma só ação. Pode ser que algo aconteça com essa empresa, com o mercado, com a política do país, nunca se sabe, e amanhã o valor dessa ação, assim que abrir o mercado, já não seja mais R$10, e sim R$9,50, por exemplo. Então, nesse caso, você já começou o dia perdendo dinheiro. E é essa uma das vantagens que as pessoas que costumam fazer day trade citam, porque você não tem esse risco quando você se livra de todos os investimentos naquele mesmo dia. E a última vantagem que eu vou citar é a alavancagem. A alavancagem, ela permite que você compre ações com dinheiro que você não tem e potencialize seus ganhos. Então você pode ganhar muito mais dinheiro do que você ganharia caso você não estivesse alavancado. E as desvantagens que valem a pena serem citadas é a pouca probabilidade de você conseguir ter êxito, de você conseguir ter lucro, a alta taxa de desistência das pessoas que iniciam no day trade, e isso faz com que essas pessoas nunca consigam atingir um nível bom de conhecimento, porque elas desistem logo no início, logo no começo das perdas. Eu não estou dizendo que você tem que persistir mesmo perdendo dinheiro, não é isso. O importante é que você estude muito antes de começar a investir, antes de começar a fazer day trade, no caso. E a última desvantagem é a alavancagem novamente. Porque assim como ela pode ser uma vantagem caso você consiga ter lucro, se você tiver um prejuízo, você vai estar alavancado nesse prejuízo. O seu prejuízo vai ser muito maior e vai ser um dinheiro que você provavelmente nem tem. Então a possibilidade de ganhar muito dinheiro e mais ainda de ganhar muito dinheiro de forma rápida
é o que atrai muita gente para o day trade, mas a ganância associada ao pouco conhecimento faz com que essas pessoas percam parte do seu patrimônio ou até mesmo seu patrimônio inteiro. Então fique esperto com aquelas propagandas de conseguir dinheiro fácil, porque nem sempre é assim que acontece. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, se inscreve no canal, ativa o sininho também para ser lembrado de todos os outros vídeos e até a próxima.